Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Obrigado por estar conosco. Eu quero te pedir, envie esse link para alguém. Abençoe a vida de alguma pessoa, porque tenho certeza que Deus quer falar. Amém? Toda vez que a gente decide dar ouvidos a Deus, Deus fala conosco, Deus transforma nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Bom, primeiro, deixa eu compartilhar com vocês, nos últimos, talvez, 9 dias, 10 dias, nós passamos por um tempo muito difícil, eu e a minha casa. Aliás, nós estamos passando por esse tempo ainda, né? O fato é que a minha mãe foi internada, há mais de uma semana foi internada, minha mãezinha, que você sabe, Dona Maria, que tem mais de 90 anos, né? 91 anos completou, então ela foi internada com uma infecção muito forte, né? No intestino, né? Uma infecção aguda e também pedra na vesícula, enfim, foram detectadas algumas coisas, né, que prejudicou a saúde dela bastante nesses dias. Então ela foi internada, colocada na ala vermelha de uma UPA, e aí a gente tentou uma vaga em Dourados, não conseguiu, foi enviado para Fátima do Sul, enfim, é uma cidade do Mato Grosso do Sul, ali pertinho de Dourados, né? Então foram dias difíceis, foram dias muito complicados, né? E ela vem em tratamento e vem melhorando aos poucos. Nós pedimos muita oração, né, na internet, né? Então obrigado a todos vocês que têm orado pela minha mãe aqui, né? E também todos vocês que aí no Brasil têm orado pela minha mãe, né, Dona Maria. E dizer para vocês que ela está melhorando, já teve alta, né? Graças a Deus, está em casa. Então uma alegria muito grande para a gente, né? Obrigado de fato por estar orando por ela, né? Deus vai continuar movendo, mexendo, e ela vai, a obra que Ele começou vai terminar, né? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, muito obrigado pelas suas orações. Continue orando por ela, amém? Agora tem a questão do meu irmão também, né? Meu irmão, quando a minha mãe ela foi internada, né? O meu irmão tinha uma cirurgia marcada, porque ele já tinha tido uma cirurgia antes, na questão de uma veia, né, no pescoço. Houve um problema e ela acabou aspergindo algumas gotas, né, de sangue no cérebro, né? Então havia uma cirurgia marcada. Então ele foi para essa cirurgia, com a minha mãe internada, ele foi para a cirurgia e fez a cirurgia, e aí ele teve que ir para UTI. Acredito que inclusive até é protocolo, né? Depois de uma cirurgia no cérebro vai para UTI mesmo, para um tempo de observação. O fato é que ele não respondeu da forma que a gente gostaria de imediato na questão, né, da recuperação. E aí ele estava em coma, e aí precisou entubar, porque surgiu um estágio de pneumonia, e aí teve que ter ajuda, né, de aparelhos, enfim. E aí a gente começou de fato a passar por um momento de pressão muito grande, né? O médico falando sobre a questão da saúde, que o coração estava fraco, enfim. A gente passou por um momento muito, muito, muito difícil, de muita pressão. E aí eu pedi também muita oração, tanto aqui quanto aí no Brasil. A gente pediu oração, né, para que Deus movesse, fizesse, transformasse. Então foi um momento de muita angústia. Foram dias de muita angústia para nós, de fato, como família, orando, buscando, né? Parece que, de fato, como que a coisa fica muito difícil. E aí você tem que intensificar muito a oração. E aí é que vem, de fato, o poder dessa palavra: intercessão, oração, busca de Deus. Então, obrigado a todos vocês que têm orado pelo meu irmão, Deusdete. Continue com ele em oração. Passou esse estágio, né, de risco grave, né, de morte, né, mas ele ainda está na UTI e precisa muito da sua oração. Então, por favor, continue orando. Obrigado a todos vocês que oraram. Obrigado a vocês que têm falado comigo nesses dias, né, e têm trazido fé ao meu coração. Obrigado a cada um. Obrigado, Bispo Marcos, Pastor Marcos, que visitaram meu irmão lá em Dourados. Então, muito obrigado a todos vocês, essa corrente, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito. E com isso, eu quero falar sobre oração, né? A arma que mais a gente tem usado nesses dias. Então eu quero falar sobre oração, o quão é importante, a importância da oração, né? E na Bíblia é interessante que aparece a oração, ou pelo menos o sinal da questão oração aparece em Gênesis capítulo 4, quando fala que Enos, que era o filho de Sete, era o neto de Adão. Diz que depois do nascimento dele, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então a gente pressupõe, é claro, que isso é a oração. As pessoas começaram a praticar
a busca de Deus, a oração, a dependência de Deus. Isso é maravilhoso. Mas a gente vê a oração mesmo em ação quando a gente olha para Abraão, quando ele olha para Abimeleque, né? Abimeleque tinha tomado Sara, né? Colocado no palácio, né? E aí Deus vai lá, repreende ele, e as mulheres têm doenças, e aí Abraão ora por ele, né? A Bíblia diz que Abraão intercede por aquelas mulheres para que elas pudessem, de fato, serem curadas da esterilidade, né? Mas eu quero usar a passagem de Gênesis 24, que fala sobre Isaac. Claro, a gente tem inúmeras passagens que falam sobre oração, mas eu vou começar, já que falando em Gênesis, onde começa a questão de oração, Gênesis 24 eu quero usar. Gênesis 24, 62 até 64, diz assim: Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo. Bom, vamos orar, vamos orar. Pai, te louvo e te agradeço por esse tempo precioso na tua presença, em que nós podemos ouvir a tua voz. Senhor, esse é o momento que a tua palavra enche os nossos corações, ó Deus, com fé suficiente para que depois possamos abrir nossa boca. Nós ouvimos o Senhor, nosso coração se enche de fé, então nós podemos abrir a nossa boca cheia de fé que vem no nosso coração, para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor. Obrigado por esse tempo. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Eu diria que Beer-lahai, esse nome tão difícil de falar, mas é um nome interessante porque ele como que define um lugar de oração. Um lugar de oração. Foi o lugar onde Agar teve uma experiência com Deus, onde o anjo falou com ela, né? Onde ela estava desesperada, onde ela estava desistindo de tudo, né? E aí Deus fala com ela através daquele anjo e ele dá instruções a ela, e aí ela nomeia aquele lugar, ela dá esse nome, Beer-lahai, dizendo o seguinte: o Senhor me vê, o Senhor é o Deus que vê. Ou seja, essa foi uma experiência tremenda que ela teve, e ela nomeou aquele lugar como assim: Deus me enxerga. Eu não estou passando por essa terra sozinha, solitária. Eu não estou passando por essa terra invisível aos olhos de Deus. Deus me enxerga. Amém, querido? Então, primeira coisa importante demais quando a gente vai orar é a gente entender que nós não estamos nessa terra longe dos olhos de Deus. Deus está enxergando, amém? Deus está enxergando a nossa angústia, a nossa dor, a nossa aflição, a nossa situação, o nosso problema. Deus está enxergando aquilo que nós estamos passando, amém? Deus vê o vale, Deus enxerga a gente no vale, amém? Deus enxergou Pedro quando ele estava naquela situação tão difícil com seus companheiros, né? Lavando ali as redes, né? No mar, e a Bíblia diz que Jesus viu Pedro, amém? Jesus viu, Jesus vê, amém? Deus vê, amém? Deus viu Natanael embaixo da árvore e viu Zaqueu em cima da árvore, ou seja, Deus vê, Deus enxerga, amém, querido? Deus enxerga a sua dor, a minha dor. Quando Deus falou com Moisés, lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus viu a aflição do seu povo, amém? Deus viu, ouviu e desceu para resolver a situação do seu povo, amém? Então Deus está enxergando, amém? Deus está enxergando a sua dor, Deus está enxergando as suas situações, as suas lutas, as suas pressões, amém? Bel, minha cunhada querida, Deus está enxergando agora a sua dor, a sua luta, esse momento difícil que você está passando, e você está intercedendo, lutando, orando, buscando de Deus pelo Dedé. E Deus vai responder. Deus vai sair da UTI em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Deus enxerga. Amém? Então, esse nome é tremendo demais. E aí, Isaac buscava justamente esse lugar. Isaac estava em constante contato com esse lugar. E a Bíblia diz que ele tinha saído para orar. Glória a Deus, amém? Isaac tinha saído para orar. Isaac foi aquele que eu já falei outro dia aqui, que ele não teve experiência, não viu anjo, não teve visão, não viu sarça ardente, né? Não teve experiência nesse sentido, não sonhou como Jacó sonhou, né? Mas ele era uma pessoa que buscava Deus em oração, amém? Isso é o mais importante, buscar a Deus em oração. Por quê? Porque Deus fala conosco, amém, querido? Jesus constantemente buscava Deus em oração. Jesus tinha um relacionamento com Deus de oração. Ele falava com o povo, abençoava o povo, mas depois ele ia buscar um lugar para orar, falar com Deus, amém? Glória a Deus. Então buscar a Deus em oração é tremendo demais, é importante demais, né? Nesses dias, o quanto nós temos usado essa arma tão poderosa, é a arma da oração, amém, querido? E aí, diz que ele estava orando, ele foi orar, e ele estava buscando a Deus, né? E aí, de repente, a Bíblia diz que ele viu Rebeca chegando. Isso para mim é tão tremendo. Ele viu
Rebeca chegando. Glória a Deus. Olha aqui, deixa eu colocar um parênteses aqui antes. Quando Elias tinha orado e a Bíblia diz que parou de chover, né? Veio uma seca sobre a terra, né? Depois ele vai orar para que venha a chuva. E ele está orando, juntamente com seus servos, eles estão orando, eles estão buscando de Deus e buscaram muitas vezes, a Bíblia diz 7 vezes, ou seja, havia um preço a ser pago e ele estava pagando aquele preço. E aí ele falou, e aí, o que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo uma nuvem, mas lá longe, uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho do ombro de um homem, né? E aí Elias falou, prepara, porque vai vir a chuva. Amém, querido? Glória a Deus. Às vezes você está enxergando e é só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É pequenininha. Parece que não é a resposta, mas é a resposta. Ela está se aproximando. Continue orando e ela vai chegar. Amém, querido? Continue buscando. Continue praticando a oração. Por quê? Porque Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe em nome de Jesus. Talvez você está passando por um momento difícil. Teve uma pessoa que falou comigo na internet, eu estou com câncer nos ossos. Que dificuldade, que terrível. Querido, quero dizer para você, não existe câncer dos ossos que são maiores que o poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus, não existe nenhuma situação que é maior do que a ação de Deus. Deus pode fazer. Amém? Vamos buscar, vamos crer e Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a Bíblia diz que Isaac viu Rebeca chegando. Glória a Deus. Você vai ver tua bênção chegando em nome de Jesus. Amém? Comece a chegar pelos olhos da fé agora. A sua bênção está vindo em nome de Jesus. Deus está trazendo a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim como o anjo disse para Daniel, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, já era o 21º dia, 3 semanas depois, né? E ele falou, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já estava trazendo a sua bênção, amém? Eu cheguei agora, mas eu já estava trazendo, amém? Talvez a gente está pensando, Deus, se você vai fazer, Deus, eu não estou enxergando ainda, né? Isaac viu, Elias viu, mas eu não vi. Daniel não tinha visto, mas continuou orando, amém? Daniel não tinha visto, mas continuou orando. E o anjo chegou para ele e falou, desde o primeiro dia, mesmo que você não viu, a bênção estava vindo, a resposta estava vindo, o milagre estava vindo. Aquilo que você precisava estava chegando, amém? A solução estava chegando, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Isaac saiu para orar e aí ele viu Rebeca chegando, glória a Deus. Sabe qual foi a certeza que eu sei que chegou no coração de Isaac naquele momento? Deus viu a minha aflição e Deus interviu atendendo a minha oração, glória a Deus, amém? Você pode dizer isso, né? Deus viu a minha aflição e Deus interviu atendendo a minha oração, amém? Respondendo a minha oração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas aí vamos para Gênesis 25, versículo 21, porque o tempo passa, Isaac está feliz com a sua esposa, maravilhosa, Deus preparou para ele, né? Era um presente de Deus, era uma resposta de oração, ele tinha orado e Deus foi lá e usou, né, Eliezer para trazer aquela que Deus tinha separado para ele. Então ele está feliz com sua esposa, estão curtindo a vida, mas eles querem mais, ele tem promessas sobre a sua vida, promessa que ele vai gerar, né, vai gerar multidões, para atender inclusive também a promessa que Deus tinha feito ao seu pai. E aí só que também não está acontecendo, assim como em Sara havia esterilidade, e Abraão orou, buscou de Deus, lutou muito, por muito tempo, para que a resposta viesse. Assim ele está agora diante de um quadro também. O quadro é Rebeca também é estéril. Olha que coisa aqui. Querido, olha como que o diabo luta contra os sonhos que Deus coloca na nossa vida, contra as promessas. Abraão deu uma promessa para Sara, mas havia um problema na vida dela, a esterilidade, que parecia dizer que a promessa não ia acontecer, a promessa não ia se cumprir. E agora, sobre Rebeca, a mesma situação. O que acontece é que Isaac também tem uma promessa, que Deus vai fazer, que Deus vai mover, que ele vai ter filhos, mas aí a sua esposa não tem filhos, ela é estéril. E aí o que acontece? Vamos lá, Gênesis 25, 21, a Bíblia diz, e Isaac orou insistentemente ao Senhor pela sua esposa, pela sua mulher, por quanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua esposa, sua mulher, concebeu. Glória a Deus, amém, querido, glória a Deus. Olha aqui, vamos entender isso, vamos entender? Isaac, ele sabia que Deus responde orações, ele tinha experiência com Deus, ele viu Deus respondendo suas orações, amém? Mas ele está diante de um quadro, diante de um problema que é difícil, que é uma luta, que parece que não acontece, parece que a resposta não chega, mas a Bíblia diz que ele não desistiu, ele insistiu, ele orou insistentemente, glória a Deus, amém? Ele não orou e parou, ele não orou e já desistiu, não, ele orou insistentemente
para que Deus movesse e respondesse a sua oração. Amém? E isso é importante, isso é tremendo demais. Nós temos que trazer para a nossa vida isso em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós começamos a orar, nós começamos a falar com Deus e nossa força está... E temos uma força grande, né? Estamos orando com fé, com força, né? Com entusiasmo. E a resposta parece que não chega. E aí aquilo parece que vai desanimando, vai minando a nossa fé. E muitas vezes, diante desse quadro, de que a resposta não veio, e nós não enxergamos a nuvem, nem que seja do tamanho da mão de um homem, que nós não vemos a resposta, muitas vezes nós vamos sendo minados. A nossa fé vai sendo atacada. E muitas vezes nós enfraquecemos. E aí desistimos. Misericórdia, querido. Nós não podemos desistir em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você e para mim. Nós não podemos desistir em nome de Jesus. Às vezes nós vamos chegar a bênção e vai ser pequenininho, do tamanho da mão de um homem. Mas às vezes no caso de Daniel, nós não vamos chegar nem do tamanho da mão de um homem. Não vamos chegar lá chegando. E a gente vai ter que continuar orando, falando com Deus, mesmo que a gente não veja. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova daquilo que a gente não vê. A gente não vê, mas a gente crê. A gente tem a prova no nosso coração. A gente tem a prova na palavra. A gente tem a prova nas promessas de Deus. E a gente crê e confia e vai em frente. Amém? E segue em frente. Orando, buscando, falando com Deus, tendo experiências com Deus, aumentando nosso grau de relacionamento com Deus, aumentando a nossa fé. Em nome de Jesus, amém? Não vamos desistir. Não vamos desistir. Ele orou insistentemente. Ele viu, uau, esse problema é grave. Não adianta orar só um dia, não. Tem que orar mais, vou orar mais. Ah, e muitas vezes assim, não, eu já fiz 21 dias de oração e não aconteceu. E quem disse que 21 dias é o nosso limite? Não. 21 dias foi a experiência que Daniel teve na sua questão de relacionamento com Deus e de oração, e de resposta de oração. 21 dias. Mas Abraão orou por mais tempo, por vários anos. Então, vamos parar com essa história. Fiz 21 dias, não deu, vou parar. Não. Eu posso orar 7 dias e dizer, declaro em nome de Jesus, orei 7 dias, eu nome profético, aconteceu. E se não aconteceu, vou orar 21 dias, eu nome profético. Não aconteceu ainda. Não, vou continuar orando, querido. Vou continuar orando. Vou orar por 1 mês, 2 meses, vou orar por 1 ano. Não importa, eu vou continuar orando. Por quê? Porque de fato, aquilo que é bíblico é, eu vou orar até que Deus responda. Em nome de Jesus, amém, querido? Eu vou insistir até que Deus responda a minha oração. Em nome de Jesus, ou Ele vai responder da forma que eu espero, ou Ele vai me dar uma resposta dele, diferente. Porque Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, era uma vontade que ele tinha. Mas ele disse, mas seja feita a tua vontade. Amém, querido? A tua vontade. Glória a Deus. Amém? Daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre a tua vontade, na oração do Pai Nosso. Mas, querido, em nome de Jesus, vamos insistir, assim como Isaac insistiu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Agora vamos lá. O salmista diz no Salmo 55, versículo 7. E aí, a gente ora quanto tempo, né? Quando que a gente deve orar? Ele diz assim, Salmo 55, 17. À tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus, amém? À tarde, de manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor. Amém, querido? Então, pelo menos 3 vezes, ele colocava 3 vezes para orar. Era um costume dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, enfim, como você queira definir. Mas era um costume do povo de Deus, eles orarem pelo menos 3 vezes ao dia. Foi por isso que Daniel foi para a cova dos leões, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando era um decreto, não pode orar, não pode clamar, não pode buscar nenhum outro Deus. Colocaram ele na cova dos leões e foi lá justamente que Daniel provou que a oração dele funcionava, porque foi de lá que Deus tirou ele. Amém, querido? Foi lá que Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Amém, querido? Vamos crer dessa forma? Amém, amado? Continue orando, mesmo que venham as pressões, diga que você não deve orar, vem as pressões dizendo não vai dar certo, Deus não responde, continue orando, porque Deus vai mover de um jeito ou de outro, Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós temos que orar, amém? Vamos orar, vamos buscar a Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Paulo ensina, orai sem cessar, amém? Agora Tiago diz uma coisa interessante, no livro de Tiago ele diz o seguinte, que muitas vezes nós não recebemos resposta. Uau, mas eu estou orando, né? Não fui ensinado que tinha que orar, e eu estou orando, mas a resposta não chega, né? O que está acontecendo, né? Muitas vezes, Tiago está dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente não recebe a resposta da oração, porque é uma oração ruim, mal feita, né? Uma oração sem sabedoria, sem entendimento, uma oração sem a palavra de Deus, né? Uma palavra sem um conhecimento, uma oração sem um conhecimento de Deus, de fato. E aí,
Você ora e a resposta não chega. Então, eu tenho que parar de orar? Não. Talvez a resposta seja outra. Vamos aprender isso aqui? Muitas vezes a gente não tem que parar de orar. A gente tem que começar a orar da forma correta. Amém, querido? A gente não tem que parar de orar, mas tem que parar de orar de forma errada e começar a orar da forma correta. Então, a questão é essa. Então, muitas vezes, assim, você tem... Imagina, vou te passar aqui uma alegoria. Você está com um machado e querendo cortar uma árvore, derrubar uma árvore. Só que você está batendo do lado errado, não do lado do corte. Você está batendo com a costa daquele machado. Vai derrubar a árvore? Se você for muito forte, pode ser que um dia ela caia pela força que você está impondo nos seus golpes. Mas dificilmente, né? Dificilmente. Você vai ter que virar da forma correta e colocar do lado do corte. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. Nós estamos orando, golpeando aquela árvore, mas estamos golpeando do lado errado, usando o machado de forma errada. Então, use a sua oração da forma correta. Amém, querido? Use as palavras da oração da forma correta. Não adianta apenas orar. Tem que orar da forma correta. Amém? Será que os discípulos de Jesus oravam? Os discípulos de Jesus oravam, querido. Eles eram judeus, eles sabiam que era oração. E eles oravam, pode ter certeza disso. Os discípulos de Jesus oravam e provavelmente oravam 3 vezes ao dia. Provavelmente eles seguiam o costume, fazia parte deles, da vida deles, religiosa, orar e orar mais de uma vez por dia. Mas aí, parece-me que caiu a ficha deles no momento. Eles analisaram e falaram, fizeram um cálculo e falaram, Jesus ora e as coisas acontecem. A gente ora e não acontece. A gente ora e o milagre não vem. O que está acontecendo? Então aí eles tiveram uma luz. E aí eles falaram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Meu Deus, que coisa poderosa e maravilhosa. Mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque não adianta apenas eu orar. Eu tenho que orar da forma correta. Amém, querido? Então nós precisamos aprender dia após dia como orar. E eu sei que Deus quer nos ensinar. Amém, querido? Glória a Deus. Aí Jesus ensinou o Pai Nosso, né? E eu vou dar uma passada rapidamente aqui. Eu marquei algumas coisas rapidamente para você pegar, que eu acho que é importante dentro da questão da oração. Jesus diz, Pai, né? Eu marquei aqui, é a confiança de falar com aquele que nos gerou e nos ama profundamente, que cuida de nós, é o nosso Pai, amém, querido? O nosso Pai é diferente de qualquer outro, não é o nosso amigo, não é o nosso irmão, não é um parente, não é o chefe, não é o servo, não é o empregado, não, é o nosso Pai, amém? É o nosso Pai que nos gerou, nos ama e nos cuida, amém? Então a primeira coisa, Pai. Depois Pai Nosso é importante demais, por quê? Porque não é apenas meu Pai. Não é apenas meu Pai, não é uma oração egoísta, não é ter a ver só comigo, não, só com o meu umbigo, não, eu oro por mim, mas eu oro também pelos outros, eu oro por mim, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos necessitados, eu vou orando, por quê? Porque é Pai Nosso, não é Pai meu apenas, não tem relação somente comigo, tem a ver com muitas outras pessoas também, amém? Aí diz que está nos céus, uau, glória a Deus, Ele está no controle, Ele está controlando as situações, Ele está acima de tudo, amém, querido? Glória a Deus. Aí diz, santificado seja o teu nome, separado, guardado, distinto, eu não misturo o nome de Deus. Uma das coisas que eu mais falei com Deus nesses dias, Deus, nós não temos outro Deus, nós não temos a quem buscar, somente o Senhor. Se o Senhor não fizer, nós entendemos que é a tua vontade, porque nós não vamos buscar em nenhum outro lugar, nós não temos outros nomes. Porque tem gente que, nesse momento, ele começa a apelar para os nomes, vai colocando esse aqui, não deu certo, esse aqui, vai buscando quais os nomes que eu devo buscar. Não, nós temos o teu nome, Deus, amém? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, glória a Deus. Ele não é apenas nosso Pai, não, ele é nosso Rei, amém? E o reino dele é rico, abundante, amém? Agora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se é o nosso Rei, Ele reina sobre nós, amém? Ele reina, então a vontade dele tem que sobressair. Por isso que Jesus disse, Deus, se possível, passa de mim esse cara. Se possível, Senhor, resolve essa situação dessa forma. Se possível, dá essa solução, porque é aquela que eu quero nesse momento, que eu busco, né? Mas a minha visão, né, ela é menor que a tua. O Senhor tem a visão maior. A sua vontade é maior. E eu quero que a sua vontade sobressaia a minha. Amém? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque primeiro, porque Ele é soberano, é o Rei Todo-Poderoso. Amém, querido? Mas acima de tudo, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, agradável e perfeita. Ela vai ser a melhor solução. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos lá. Depois, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Entra aqui, aí é importante demais. Primeiro, eu exaltei a Deus, a oração.
exaltei a Deus, glorifiquei a Deus, declarei o quanto Ele é grande, poderoso, declarei que vem o reino dele, amém? Aí eu fiz um pedido, olha que oração, coisa fantástica, adorou, exaltou, louvou, depois faz um pedido. Ele fez um pedido, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, pão nosso de cada dia. Sim, querido, aquilo que você precisa no dia a dia, suas necessidades, aquilo que você espera em Deus, amém, querido? Mas o pão nosso de cada dia também diz o alimento diário que é Jesus, amém? O pão que vem dos céus, amém? O pão da terra que é importante e o pão dos céus que é importantíssimo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aí depois ele diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Só pede perdão quem sabe o valor do perdão, quem sabe que foi perdoado, então pede a Deus para ele perdoar, sabendo que tem que perdoar os outros também, porque o perdão não é uma via de mão única, né? Nós temos que aprender a perdoar para que Deus nos perdoe. Se nós acreditamos no poder do perdão, nós damos perdão e recebemos perdão, amém? E aí diz, não nos deixe cair em tentação, livra do mal, vigilância da nossa parte, mas confiança em Deus agindo também em nosso favor, amém? Vigilância, o máximo que nós tivermos de vigilância é importante, mas entendendo, Deus vai me livrar, porque Ele é Deus acima de tudo, em nome de Jesus, sobressai, amém? Às vezes eu não consegui ser vigilante o suficiente, mas Deus foi e completou a obra e me livrou, amém? E aí encerra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Mas aí Jesus falou para cuidar com a questão de decorar. Não, eu decorei o Pai Nosso, então agora toda vez que eu preciso faço um Pai Nosso rapidão e resolve as coisas. Não. Jesus falou assim, não adianta ficar com vãs repetições. Jesus ensinou isso muito bem sobre a questão de oração. Não adianta ficar com vãs repetições. Isso tem que sair do seu coração. Porque Jesus recriminou muitos religiosos da época, porque ele falava o seguinte, vocês com seus lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Então, não adianta essa desconexão. Eu tenho uma coisa que está decorada, está na minha mente, eu falo, rapidinho com Jesus, mas não está no meu coração, então está desconectado. Não, a sua oração ela tem que fluir do seu coração, essa é a grande questão. A nossa oração tem que fluir do nosso coração. Jesus falou assim, não adianta você orar só repetir, tem que sair do seu coração. Salmo 27, versículo 8, fantástico demais. O salmista está orando, no versículo 7 ele diz, Deus atende, tem misericórdia de mim, atende a minha oração. Ele está orando, intensamente falando com Deus, ele está buscando de Deus. Aí no versículo 8 ele dá a chave, que é tão importante, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Glória a Deus, amém, amados? Glória a Deus, porque qual é a chave aqui? Coração. Ele não disse, a minha boca te respondeu. Não, ele disse, o meu coração te respondeu. Glória a Deus. Essa aqui é a grande chave. Amém? Hebreus, quando fala de alguém que está aceitando Jesus, fala assim, se creres no teu coração e confessar com a sua boca, será salvo. A pessoa que de fato crê em Jesus e vai ser salvo, ela tem uma declaração, como testemunha. Mas a Bíblia diz, se creres no teu coração e confessar com a sua boca. Não adianta confessar se você não crer. Eu não creio nisso, mas vou falar para não ficar mal. Não resolve nada. Uma oração que é feita, ou uma fala que é feita, se não está no coração, não faz diferença, A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, Então, coloca no seu coração fé, amém? Coloca no seu coração a força da palavra, enche o seu coração, coloca no seu coração, por isso que a gente tem que meditar na palavra, é importante demais meditar na palavra, porque a gente lê, está na nossa mente, amém? E depois a gente tem a oração para fazer, está na nossa boca, mas tem um processo que precisa ser obedecido, qual é? Primeiro eu coloco na minha mente, intelectualmente eu leio a palavra, muito bem, chegou a palavra na minha mente, no meu entendimento, mas aí, antes de sair pela minha boca, eu tenho que fazer ela descer para o meu coração, por isso que eu tenho que meditar na palavra é fazer com que a palavra saia tão somente da minha mente e vá até o meu coração, e quando chega no meu coração, ele enche de fé o meu coração vai trazer para a boca as palavras cheias de fé, amém, cheio de unção, de poder de Deus, de convicção, amém, amado? Então, eu recebo na minha mente, eu levo para o meu coração, e aí eu trago para a minha boca com força e com convicção de que vai acontecer em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, amém? Então aqui em Salmo 27, 8, ele disse, o meu coração te respondeu, amém? Por isso que a Bíblia diz, buscai o Senhor de todo o teu coração, não é pela metade, de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Glória a Deus, amém? Eu quero orar com você, amém? Quero orar com você que, como eu, sabe que a oração é a resposta, amém? Sabe, nos momentos mais difíceis que a gente enfrenta,
Não tem outro caminho não, querido, é orar, é falar com Deus, porque eu leio a palavra tão maravilhosa, né? Uma palavra, a Bíblia é poderosa, né? Rota 66, lembra aí, em nome de Jesus, nas quartas-feiras, amém? Aí eu aprendo da palavra, eu aprendo de Deus, eu ouço, meu Deus, chegou, né, essa palavra, aí eu começo a meditar, e ela desce pro meu coração está cheio. No momento da angústia e da dor, aí vem a palavra, amém? É a palavra com choro. Sai com choro, mas sai a palavra que está dentro do seu coração, amém? A palavra que foi plantada, regada, né, pela unção do Espírito Santo. E aí essa palavra sai com força, ela sai com autoridade para vencer o mal. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar para Deus nos ensinar no dia a dia a ter esse relacionamento com Ele, como Jesus que fez. Jesus, que é aquele que ensinou sobre oração, era aquele que orava, amém? É aquele que tinha um tempo com Deus, buscava a Deus, amém? E vamos, em nome de Jesus, nessa semana, vamos falar: Deus, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero aprender mais disso, eu quero praticar mais oração. Deus, eu estou aprendendo, mas eu quero praticar, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus suas dificuldades, suas lutas, amém? Eu quero pedir que você continue exercitando a sua oração, orando, inclusive, pela minha mãe, pelo meu irmão, amém? Em nome de Jesus, coloque eles em oração, em nome de Jesus. Sei que Deus vai mover, em nome de Jesus, amém? Amém. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso que nós tivemos com a tua palavra. Meu Deus, que tempo precioso em que nós podemos aprender mais de ti. E não somente isso, Deus, nós temos agora a oportunidade de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que existe, ó Deus, um momento em que nós separamos para buscar o Senhor, um espaço, um lugar, assim, ó Deus, como Isaac fazia buscando. Nós sabemos que há tempo que precisa aumentar, insistir a nossa oração, assim como Isaac fez também, ó Deus, a orar por Rebeca, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos, Deus, buscar de fato o Senhor, ó Deus, orar como os judeus sempre oraram, 3 vezes ao dia, buscar orar quanto mais pudermos, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Nós aprendemos também, ó Deus, que muitas vezes nós oramos e não sabemos como orar. O Senhor nos ensina a orar, nos ensina a orar, a cada um de nós, nos ensina a orar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca a tua mão sobre nós, ó Deus, e nos ensina a orar, assim como os discípulos pediram a Jesus, nos pediram, Senhor, nos ensina a orar da forma correta, em nome do Senhor Deus, nos pedimos agora, nos pedimos, Senhor, e mesmo quando nós estivermos orando, se virmos, ó Deus, uma nuvem pequenininha, Senhor, nós vamos ter certeza que o Senhor está movendo, vai fazer, e a nuvem vai aumentar, vai chegar mais perto, e a resposta vai chegar. Mas, Senhor, mesmo nos quadros que nós não enxergamos a nuvem, como Daniel não enxergou a nuvem, ele continuou orando até que o anjo lhe respondesse. Ó Deus, e Abraão continuou crendo e falando do Senhor, orando, até que Isaac nascer. Senhor, em nome de Jesus, nós não desistimos daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem resposta, o Senhor tem milagre. Eu quero te pedir em nome de Jesus, comece a agir agora, Senhor, nas necessidades de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está enxergando cada necessidade agora, necessidade, ó Deus, na área de saúde, ó Deus, em nome de Jesus, doenças que precisam, ó Deus, sair das vidas, em nome de Jesus. Quero declarar saúde das vidas, declaramos o poder do Senhor, ó Deus, expelindo, enviando para longe toda doença, em nome do Senhor Jesus, aniquilando toda doença, em nome do Senhor Jesus. Declaramos restauração da saúde de todos aqueles que creem no Senhor, e intercedemos por aqueles que nesse momento não podem orar por alguma razão. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover a vida deles, trazer sobre eles a força do milagre, para que eles se tornem testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. Quero declarar o teu poder agindo na vida daqueles que estão com problemas financeiros. Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um, qual a necessidade. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer respostas financeiras, em nome do Senhor Jesus, que agora a tua unção, teu poder, tua graça alcance a cada um, em nome de Jesus, que eles possam receber do Senhor, Deus, a resposta que eles precisam, em nome do Senhor Jesus, o milagre que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Talvez aqueles que estão com problemas familiares, ó Deus, problema com famílias, relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, marido e mulher. Senhor, põe a tua mão em nome do Senhor Jesus, opera, trazendo agora respostas em nome de Jesus, ó Pai, opera trazendo paz, expulsa todo espírito maligno de
confusão, de mentira, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Coloca a tua mão agora, trazendo unidade sobre as famílias, sobre os casamentos, em nome do Senhor Jesus. Opera, põe a tua mão, ó Deus, sobre a igreja, abençoe cada um, põe a tua mão sobre cada irmão agora, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo respostas sobre cada um, abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir agora que o Senhor possa estar abençoando, em especial o meu irmão, oh Deus, desce, Senhor, põe a tua mão sobre ele, Senhor. Ele está na UTI, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de tirá-lo dali, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa arrancá-lo e que ele possa ser testemunho do Senhor, agindo na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão sobre a minha mãe, trazendo cura total sobre ela, restauração completa da saúde dela, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Alcance a cada um na sua necessidade. O Senhor conhece todas as situações, que o Senhor possa mover e trazer o milagre do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de respostas, ó Deus, no trabalho, na profissão, nos sonhos, nos projetos, ó Deus, em tudo que nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor possa mover, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus, amém. Receba, em nome de Jesus. Deus é poderoso, amém. E Deus vai fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, e o milagre vai nos alcançar, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos praticar a nossa oração, que essa semana possamos invadir os céus com as nossas palavras cheias de fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glórias a Deus por mais um culto abençoadíssimo. Nós somos eternamente gratos a Deus porque Ele fala conosco, porque Ele dirige as nossas vidas. E eu quero te pedir para que nesse momento coloque a sua semana na presença de Deus. Se você tem um pedido especial para um familiar, para um amigo que necessita de um milagre, este é o momento de você apresentar a Deus, amém? Então vamos colocar diante dele as nossas petições neste momento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti agora. Ó Deus, cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, ó Pai, que eles possam ser alcançados. Ó Deus, que a Tua bênção, que o Teu milagre possa ir, ó Deus, de encontro aos Teus filhos. Deus, aqueles que necessitam de um emprego, ó Deus, aqueles que necessitam de uma resposta do Senhor, de um milagre, ó Deus, na sua vida física, na sua vida emocional, de uma cura do Senhor. Deus, nós entregamos essas pessoas a Ti. Visita cada lar agora, visita cada família agora. Deus, está sendo apresentada no Teu altar. Nós declaramos vida em abundância sobre cada um deles. Deus, que possamos ter, Senhor, esta semana, ó Deus, focados no Senhor, na Tua palavra, ó Deus, e que possamos continuar sendo cheios, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando as nossas vidas e ao nosso coração no decorrer dessa semana. Nós entregamos essa semana ao Senhor e nós declaramos que o Senhor é o dono dela e das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, querido? Para fechar com chave de ouro, olha para a pessoa que está do teu lado aí, próxima de você, e diz para ela: vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.